muita coisa legal para a gente hoje. Market for You, trazendo uma novidade para o condomínio que é incrível. Eu já estive com o pessoal da Market lá de Florianópolis e olha, eu fiquei apaixonado pelo produto deles. E a Grande Pontual Cobrança, que está há mais de quase 20 anos fazendo a diferença no segmento condominial. Franklin, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro web condominial. Você é um cara engenheiro de renome, veio lá do Recife. Exato. Nossas saudações, seja muito bem-vindo. Espero que você conduza aí com muita maestria. Já ouvi um pouquinho da tua palestra. Eu tenho certeza que você vai fazer história aqui hoje, você e a Buildcare. Okay, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra estar participando do formato desse evento, já trazendo muita inovação. E aí agradecer ao Papo Condominial, o Conase, Seed Hub. E também, em primeiro momento, agradecer e assim, representar, né, todos os profissionais da engenharia que atuam com o condomínio. Eu me sinto aqui, na verdade, representando, né, espero que seja à altura, né, de todos os competentes profissionais que atuam em todo o Brasil, tá certo? Então, a gente vai falar hoje sobre engenharia condominial, né, focando aí na vida útil das edificações, né? Como é que o síndico ele tem que se comportar, e a gente vem trazer uma série de sugestões, pensando na vida útil e na organização dos facilities dos condomínios. Então, uma breve apresentação, tá? Só para vocês me conhecerem, tem muitas pessoas aí, muitos palestrantes bem conhecidos, né? Não sei se todos me conhecem, sou engenheiro civil, com dupla formação no Brasil e na Austrália, e aí participei já na área de projetos, de execução de obras, de fiscalização, e atualmente lidero a parte executiva da Buildcare, tá? Onde a gente atua junto com os síndicos, tá? Assessorando os síndicos na área técnica de engenharia e manutenção, para dar mais capacitação e profissionalização dentro das suas gestões. O principal objetivo da gente hoje, pessoal, é basicamente trazer uma sugestão, né, de organização e como os síndicos, tá, podem adotar processos de engenharia focado em manutenção, pensando na vida útil da edificação. É esse mindset que a gente vem trazer hoje, tá, para todos que estão nos assistindo, ok? Opa. Tá passando. Só passar aqui o... Agora sim, está voltando. Ok, então, na primeira estruturação, antes da gente falar do assunto técnico em si, eu quero trazer para vocês um funil, né, na verdade, onde a gente vai pensar na engenharia como um todo, onde é que ela vai entrar dentro da sua gestão, e no final eu vou dar um framework, uma organização aí, como é que a gente consegue estar atuando com os condomínios, tá? Quando a gente pensa na estruturação de condomínio, com o síndico, a gente tem assim as áreas da administração, do financeiro, do jurídico, né? E aquela parte da engenharia, certo? Quando a gente foca na parte da engenharia, o que é que acontece? A gente começa... A gente começa a entender que a engenharia em si, ela começa a ter contato ou comunicação com outras áreas onde o síndico ele é responsável, tá? Dentro da sua gestão. Então, a gente começa a entender, por exemplo, que quando a gente começa a ter uma estruturação de rotina e de equipe de manutenção local, isso afeta o nosso administrativo, afeta o nosso RH, porque a gente começa a ter um plano de manutenção para aprovar dentro das planilhas orçamentárias, começa a impactar no nosso financeiro. E os aspectos jurídicos de fazer manutenção, não fazer, quando fazer obra, impacta aí numa assessoria jurídica que os síndicos também já detêm. Então, na verdade, é um ciclo que a gente trabalha dentro
da engenharia. E tudo isso, a gente tem a comunicação que o síndico ele é um verdadeiro CEO, né, um verdadeiro maestro dentro do condomínio, onde ele tem que orquestrar e organizar e delegar todas as funções, e aí ele precisa de assessorias importantes dentro da sua gestão para fazer isso bem feito, fazer de forma profissional, tá? E aí, para a gente continuar, pessoal, o que é que acontece? Eu quero que a gente não foque tanto na engenharia agora, eu quero que a gente dê um zoom out um pouco, tá certo? E a gente comece a pensar em planejamento de manutenção. Por quê? Quando a gente começa a organizar o passo a passo da nossa manutenção, a gente vai ver que as engenharias, a mecânica, a civil, a elétrica, ela vai começar a permear nas necessidades dessas manutenções, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente tem alguns desafios para os síndicos, desafios operacionais, tá certo? Então, por exemplo, ter um bom plano de manutenção, um plano de manutenção personalizado para a sua edificação, tá certo? Definir processos de rotinas, tá? Como é que vai ser o cronograma de avaliação da equipe de manutenção local, tá certo? Conhecimento técnico da engenharia, o síndico não precisa ser expert, mas ele precisa saber quais são as principais normas que eu tenho que cumprir, que eu tenho que monitorar, tá certo? Quais são as principais ações que eu tenho que ter dentro da minha gestão, para que a minha operação seja bem feita, para que eu cuide da infraestrutura daquele condomínio o qual eu vou assumir ou estou assumindo. Controlar as periodicidades dessas manutenções. Então, todas as vezes que a gente está fazendo uma manutenção, a gente tem um ciclo, uma frequência dessas periodicidades quando se trata de manutenção preventiva, tá certo? E a confiabilidade nos prestadores de serviços, tem um banco de empresas ali e de prestadores que te apoiem na sua gestão. Tipos de manutenção. Quando a gente pensa, então, nessas dificuldades, a gente vê que existem muitas manutenções do tipo corretiva, tá? E muitas manutenções do tipo preditiva ou preventiva. Rapidamente, o que se trata cada uma delas. A corretiva é quando a gente deixa acontecer um problema e aí a gente vai atuar, né, naquela questão. Geralmente é muito mais cara, afere a segurança. Então, não é a manutenção, não é o tipo de manutenção que a gente tem que focar, que a gente tem que querer dentro dos nossos condomínios, tá? E aí a gente vem para a parte preventiva, ok? O que é isso? É quando a gente tem uma frequência, tá? Já combinada, digamos assim, dependendo do tipo da atividade, ou seja, a cada uma semana eu vou fazer determinadas verificações, a cada 2 meses eu vou fazer outras verificações, a cada 1 ano eu vou fazer determinada manutenção. E aí a engenharia ela vai começar a entrar nessas necessidades. É manutenção de elétrica, de civil, mecânica, ok? E aí vem a preditiva, que, por exemplo, na norma 5674, ela não fala de preditiva, né? Ela fala de uma manutenção rotineira, tá? Mas aqui a gente traz a preditiva, que é quando é baseada em desempenho, tá? Ou seja, eu tenho lá um sensor que está medindo o nível de ruído de uma bomba, por exemplo, tá? E quando ela chega em determinado nível, eu já faço uma atuação ali preditiva nela, tá certo? Ou seja, ela não é baseada no tempo, como a preventiva, mas ela é baseada no desempenho, ok? Então, eu trago um gráfico também para a gente entender a importância das manutenções, tá? Esse gráfico é baseado no desempenho versus tempo, ok? Então, quando a edificação ela é bem novinha, a gente tem um desempenho alto, né? E aí, ao passo que o tempo vai passando, esse desempenho vai caindo, tá certo? E aí, esses pequenos picos, né, são as intervenções de manutenção que a gente faz nos sistemas prediais, para eles ganharem, digamos assim, uma sobrevida, digamos assim, para eles atingirem a vida útil que eles foram projetados e construídos para tal. Veja que, quando a gente não faz essas manutenções, o nosso desempenho ele vem caindo, tá certo? E ele vai atingir um desempenho mínimo requerido muito mais rápido. Ou seja, eu vou perder uma capacidade de vida útil desses sistemas, tá certo? Isso, no médio e longo prazo, é muito deteriorante para a edificação. E o IBAP, São Paulo, ele traz algumas pesquisas, né? Essa é muito interessante, já conhecida do mercado, né?
onde a falha de manutenção e uso, ela detém aí 66%, basicamente, tá certo? Dos problemas que ocorrem após a entrega do empreendimento, tá certo? Ou seja, é muito maior, né, do que quando a gente trata de falhas de construção, tá bom? Então, o que é que isso indica? Indica que os usuários, os síndicos, os moradores, eles detêm uma responsabilidade, tá, na fase de pós-entrega, tá bom? Porque imagina, quando a gente está construindo a edificação, geralmente dura ali 2 anos, 3 anos de construção, mas o período de uso, operação e manutenção, ele é muito superior ao período de construção. Então, veja a responsabilidade dos representantes legais dessa edificação. E aqui eu trago para vocês fatores que afetam custos na manutenção, ok? Então, eu vou passar aqui brevemente para cada um. Então, é o seguinte, primeiro, dificuldade de orçamento, tá? Isso é um fator muito que a gente conhece bastante, né? E que deve ser tratado através de um bom plano de manutenção, onde ali você consegue extrair as informações de atividades, né? Fazer um planejamento orçamentário e aprovar numa assembleia anual aqueles custos de manutenções que você vão ter ao longo do ano, tá? Os usuários usar impropriamente a edificação. Então, aqui vem cuidados de uso. É muito importante envolver os usuários, os moradores, no dia a dia da edificação, né? Quais são os cuidados de elétrica, de hidráulica, como é que eu devo limpar um revestimento ou outro, tá certo? Dificuldades em executar a manutenção no tempo correto, tá certo? Então, como já tem um plano de manutenção para definir um planejamento orçamentário, definir ali quais são as periodicidades certinhas, né, que a gente vai contratar as empresas para estar fazendo as manutenções preventivas, tá certo? Treinamento de equipe de manutenção local. Isso é uma dificuldade imensa e muito importante dentro da operação do condomínio. Então, baseado nas atividades que a própria equipe interna pode fazer um planejamentozinho ali de treinamentos, né, até pagar um treinamento externo para cada vez mais capacitar essa equipe, ok? E aqui eu coloco uma observação, né, que o síndico, ele é um papel de gestor, tá? Então, ele tem que delegar essas atividades, tem que monitorar essas atividades, tem que medir essas atividades, tá certo? E a partir daí ele sabe se vai ter que capacitar mais ou menos a sua equipe, tá certo? Dentre algumas aqui, por exemplo, dificuldade de procedimentos de relatórios, né? Então, fazer um relatório ali que seja condizente com a atividade de manutenção, para que a qualquer momento você consiga verificar e consiga consultar as manutenções, tá certo? Outra coisa muito importante está no item 20, tá certo? É a demora de reportar falhas, muitas vezes, né? Então, muitas vezes a gente chega para fazer uma corretiva, a corretiva já acontece, mas demora semanas ali para poder identificar, entendeu? Então, isso recai também numa boa rotina de manutenção criada dentro dos empreendimentos, ok? Então, assim, são fatores que afetam o custo, porque afetam diretamente o dia a dia da operação. Mas tá bom, virei síndico, né? E como é que eu devo estruturar, então, minha operação? A gente gosta de dividir em 3 categorias. Nós temos edifícios entre 0 e 1 ano, edifícios entre 1 e 5 anos e edifícios com mais de 5 anos, ok? Então, geralmente 0 a 1 e 1 a 5 são o período de garantia, tá certo? Então, o que é que eu devo fazer, um exemplo, com 0 a 1? O que é que a gente sugere, tá bom? Então, por exemplo, você está lá recebendo um empreendimento, recebimento dos projetos executivos, o as-built, muito importante, tá? Os memoriais descritivos, tanto dos projetos, como os manuais e equipamentos também, que é muito importante. Os documentos de desempenho, se seu edifício ele contempla a norma de desempenho, que foram projetos protocolados pela construtora a partir de julho de 2013, já existem documentos de desempenho a serem entregues, e o manual de uso, operação e manutenção, que esse manual é dado para o síndico, envolvendo as áreas comuns do empreendimento, e para o proprietário, envolvendo as unidades privativas, né, que são os apartamentos aí, as salas de cada condomínio, tá certo? Então, fazer esse recebimento muito bem com a construtora, tá bom? Fazer uma análise técnica, tá bom? Entre esses projetos, entre o manual
e uma vistoria técnica, tá certo? No empreendimento, para saber se está tudo ok ou não, está compatibilizado as informações. Caso não, manda para a construtora novamente, conversa com ela, para atualizar, para receber o empreendimento bem direitinho, tá certo? Isso é muito importante. E aí, a partir dessa compatibilização, faz o plano de manutenção da edificação, tá bom? E aqui, ó, aqui eu já começo a destacar a importância de uma assessoria, tá certo? Da parte de engenharia, de um profissional ou de uma empresa habilitada em um conselho de classe, para estar auxiliando o síndico nesse primeiro momento. Mas, Franklin, só nesse momento eu vou precisar, por exemplo, de uma assessoria? Vamos lá. Se sua edificação tem 1 a 5 anos, o que é que a gente sugere? Eu tenho um prédio de 3 anos de idade, tá certo? Primeiro, faz uma análise do teu manual que foi recebido da construtora e vê, aquele manual, ele está de acordo com o estado de conservação do meu empreendimento atualmente, porque eu posso ter recebido o manual, mas com 1, 2, 3 anos, o meu edifício se comportar com mais problemas de elétrica, menos problema de hidráulica. Então, verificar esse desempenho em uso, tá certo? Através de uma vistoria técnica, e a partir desses 2 balizamentos, faz-se um manual, uma elaboração do plano de manutenção dessa edificação, tá? Então, veja que é um pouco diferente o comportamento, porque ali no primeiro a gente está recebendo o empreendimento, agora o empreendimento ele já está em uso, mas ainda em período de garantia, tá certo? Então, o profissional estaria habilitado aí para fazer através de um conselho de classe, tá bom? E quando as edificações têm mais de 5 anos, ou seja, em tese saiu do período de garantia, aí contrata-se diretamente uma vistoria técnica para a edificação, tá certo? Faz análise de todas as documentações existentes nessa edificação, tá bom? Seja manual, se ainda tiver, registros de manutenções da época de garantia, seja abertura de chamado com a construtora na época da garantia, é importante deixar bem registrado isso, tá certo? E aí, a partir dessas documentações e a partir de uma pesquisa com os usuários, tá certo? Elabora-se o plano de manutenção da edificação também para o profissional habilitado. Então, as principais normas técnicas, tá, que são pertinentes a esses assuntos, a 5674, tá, que trata da requisitos de gestão, do sistema de gestão da manutenção, tá certo? A 15575, a norma de desempenho, tá certo? A 14037, que aí os construtores utilizam bastante para elaborar esse manual de uso, operação e manutenção para entregar para os síndicos, tá bom? A 16280 é a norma de reformas. E aqui eu quero fazer uma observação. Essa norma, ela serve tanto para as áreas comuns, como para as áreas privativas. Ok? Essa norma, ela não é apenas para unidades privativas, tá bom? E a mais recente, né, 16747, que é a norma de inspeção predial, para auxiliar o escopo de inspeção que os síndicos devem ter em seus empreendimentos. E como é que a gente sugere, então, o síndico pensar nesses processos de manutenção, tá? Então, a gente traz o conceito de funil de manutenção. E aqui é muito interessante que a gente quer tratar com vocês. O primeiro passo para uma boa operação de manutenção dentro do condomínio é ter previsibilidade do que vai acontecer dentro da sua operação, tá certo? E como é que eu tenho essa previsibilidade? Primeiro, eu tenho que ter um bom plano de manutenção com as atividades de manutenção que eu vou ter no meu condomínio. E segundo, eu tenho que ter uma comunicação com minha equipe de manutenção local, tá certo? Com minha zeladoria, porque eles vão estar transitando no condomínio diariamente e vão estar reportando, certo? Os acontecimentos de manutenção dentro do condomínio. Então, com isso, eu vou dando previsibilidade à minha operação, tá bom? Então, o que é que acontece nesse funil? Nós temos as manutenções preventivas e as manutenções corretivas, tá certo? As preventivas, elas serão pertinentes ao plano de manutenção da edificação, e do outro lado eu vou alimentar esse funil com manutenções corretivas, que eventualmente vai acontecer dentro do condomínio, tá bom? E aí eu vou cair no funil com processos, tá certo? Ou seja, qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para o meu zelador estar vistoriando os sistemas de manutenção, os sistemas da edificação.
Quais são as ferramentas? Eu vou usar o checklist de papel, vou usar um aplicativo de reporte de problemas, existem várias tecnologias já para isso, tá? E quais são as políticas e quais são as pessoas? No caso, como é que eu vou treinar essa equipe de manutenção local para ela estar vistoriando isso, para ela estar reportando isso para mim, tá bom? E aí, no final, eu tenho as manutenções realizadas. Então, esse é o grande funil que a gente leva para dentro dos condomínios, tá certo? E a gente faz uma retroalimentação desse funil. Por quê? Porque eu quero que as manutenções realizadas, eles retroalimentem meu funil de manutenção preventiva para eu ir aprendendo, para eu ir colhendo dados e eu ir aprendendo o meu desempenho da edificação, ok? Então, de onde vem basicamente essas informações de manutenção? Essencialmente, elas vêm da manutenção preventiva e corretiva, como falamos. A preventiva, ela vem do plano de manutenção predial, tá certo? Que se você tem dificuldade em contratar um profissional que é o indicado, tá certo? Você pode, por exemplo, acessar 5674, que no anexo dela, da norma, tá certo? Ela traz uma planilha, tá bom? Uma sugestão de um programa de manutenção, tá bom? E ali você vai personalizando, você vai entendendo quais são os sistemas que tem no seu prédio, quais são os sistemas que não tem, tá bom? Se você já tiver, se você for síndico e tiver um plano já robusto, tranquilo, você já vai entender muito bem o que a gente vai estar falando aqui. E da manutenção corretiva, tá? A gente vem das verificações dos checklists, né? A partir das rotinas de manutenção interna, e muitas vezes porque quebrou, porque falhou alguma coisa, e aí a gente tem que atuar. E aqui eu trago basicamente um processo de preventiva para vocês, tá bom? Então eu tenho meu sistema, meu elemento, né? Um componente, né? Sistema elétrico, por exemplo. Daqui eu tenho as atividades de manutenção. Quais são as atividades que eu vou fazer daquele sistema? Que eu tenho um checklist. Tá certo? Eu vou produzir esses checklists, tá bom? Daí eu tenho a periodicidade. Quais são as periodicidades para cada tipo de atividade de manutenção que a gente vai fazer, tá bom? Isso aqui é muito importante, tá certo? E aí eu tenho onde é que eu vou fazer isso, quais são os equipamentos que eu vou estar verificando a partir dessa rotina, tá certo? E quem é o responsável? É uma equipe de manutenção local? Minha própria equipe? Ou eu tenho que contratar, chamar uma empresa especializada para aquele fim de atividade de manutenção. Exemplo, manutenção de válvula redutora de pressão, tá certo? Geralmente a gente tem uma empresa especializada, uma manutenção de fachada, por exemplo, né? Então, se for a manutenção local, eu tenho o meu banco de checklists que eu vou distribuindo para eles semanalmente e tal. E aí eu posso ter algo conforme, tranquilo, eu retroalimento na minha atividade de manutenção, ou eu posso verificar que esteja não conforme. Então eu faço uma abertura de chamado, tá certo? E aí existem algumas maneiras de estar fazendo, até por aplicativo também, uma abertura de chamado dessa, que cai diretamente para o e-mail para o síndico, ou vai diretamente para um e-mail de uma empresa que esteja cadastrada no banco de dados do síndico, tá certo? E o síndico passa a delegar essas funções, tá bom? E aí, se for uma empresa de empresa especializada, por exemplo, nós temos o escopo da preventiva, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma manutenção preventiva nas bombas, e aí eu tenho um escopo que vai, quais são as normas técnicas que vão envolver isso, eu envio para a empresa, já fica cadastrado no banco de dados dela, e a cada 6 meses, por exemplo, ela é avisada que tem que interferir, eu já tenho o custo que vai ser, enfim, eu já tenho tudo isso organizado, e você passa a rodar um processo, tá, de manutenção preventiva. E aí, dentro da manutenção preventiva, eu tenho que ter um plano de manutenção. O que é que consiste um plano de manutenção, tá bom? Existem ferramentas de gestão chamadas ali 5W2H, que é muito conhecida na parte de gestão de qualidade, por exemplo. E aí a gente tem o que fazer, quando fazer, como fazer, quem fazer, onde é que eu vou fazer, o porquê que eu tenho que realizar isso e quanto é que vai custar essas manutenções. Então, basicamente, a partir desse framework, ou desse passo a passo, o profissional habilitado dentro do condomínio, ele vai começar a realizar, por exemplo, sistema elétrico. O que é que eu tenho que fazer? Tá? Dentro dessas atividades, quando é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que o zelador, por exemplo, ou a equipe de manutenção local, ele vai estar verificando e limpando os quadros elétricos, né? Então, basicamente, esse checklist ele vai explicar
como é que vai ser essa manutenção, tá bom? Quem é que vai fazer, né? Para quem é que eu vou delegar isso? Se eu tenho minha equipe própria ou se eu tenho uma empresa especializada, tá bom? Onde é que eu vou fazer, né? Se é algum equipamento específico, alguma área específica do empreendimento, tá? E aqui eu quero dar um destaque, pessoal, ao porquê fazer, tá? Então, o que acontece? A gente tem que comunicar muito bem o porquê das manutenções, não só para os nossos conselhos, os nossos usuários, tá certo? Mas também para as nossas equipes de manutenção, ok? Então, explicar o porquê quando ele está verificando o disjuntor, quando ele está limpando um quadro elétrico, quando ele está verificando, limpando ali a casa de elevador, por exemplo, o porquê que ele está fazendo aquilo. É muito importante, tá certo? E não simplesmente faz porque faz, né? E o quanto é que vai custar fazer essas manutenções. E essa parte do quanto vai custar, o que acontece? É muito importante, dentro do plano de manutenção, a gente pegar quem é que vai fazer e pegar as atividades que vão ser de empresas especializadas, tá certo? A gente computar essas atividades para a gente ter uma previsão de orçamento, tá bom? E aí, dentro do que for de equipe de manutenção local, geralmente ali material, ferramentas, alguns equipamentos básicos que a equipe vai necessitar, tá bom? Para estar verificando as manutenções locais, tá certo? E aqui eu trago, por exemplo, um programa de manutenção, tá? Só para exemplificar, tá? Esse material também vai ser passado aí para todos. A gente tem o sistema de manutenção, tá? O que é que vai ter, o que é que vai ser realizado? Sistema elétrico, hidrossanitário, civil, mecânico, tá? A gente tem a atividade de manutenção, ou seja, um sistema, ele pode ter mais de uma atividade, tá certo? E essas atividades com diferentes periodicidades, tá certo? Eu posso ter um sistema que eu tenho de uma em uma semana, de uma atividade, e outra atividade que é de 6 em 6 meses, tá bom? E eu tenho o responsável. Então, o que é que a gente sugere no primeiro momento? Pega aqui todas as tuas atividades, tá certo? E joga num calendário, tá certo? O próprio Excel básico, né? Se você já tem um síndico que trabalha com algum aplicativo, ótimo, perfeito. Se não, faz um calendáriozinho básico no Excel e já começa a controlar aquilo. Eu fiz a limpeza da caixa de esgoto 3 meses atrás, tá? Então, começa a fazer esse controle, né? E aí existe também algumas ferramentas, já que você consegue pegar essas atividades de manutenção, tá certo? E imputar elas e colocar as atividades dentro de um calendário, tá bom? E rodar esse calendário, por exemplo, por 5 anos, tá certo? Então, você vai ter mensalmente, você vai ter todas as suas atividades de manutenção já de maneira automática, tá certo? E existem alguns softwares, inclusive gratuitos, que podem fazer isso, tá bom? Então, o que é que acontece? Aqui, nesse exemplo, a gente está pegando um condomínio prático da nossa base, tá certo? Tudo que eu estou mostrando a gente aplica dentro dos condomínios que a gente faz, tá? Que a gente faz a gestão da manutenção. Então, o que é que acontece? Aqui é um empreendimento que está iniciando agora, está bem recente de entregue, então a gente fez toda aquela compatibilização das manutenções para o síndico e pegou o plano de manutenção, tá bom? E jogou as atividades de manutenções dentro de um calendário quinquenal, né, de 5 anos, tá bom? Então, eu sei, por 5 anos, todas as atividades de manutenção preventiva que a construtora me colocou no manual e eu adicionei algumas outras baseado em boas práticas e vistorias dentro do empreendimento. Então, fui além do que estava no manual de uso, operação e manutenção, ok? Então, aqui, por exemplo, eu dei um exemplo de ontem, por exemplo, né, 31 de julho, e do lado eu tenho todas as atividades de manutenção que eu vou fazer, e a qualquer momento eu posso, e aí eu começo a planejar o ciclo de rotina da equipe de manutenção local, tá bom? Então é uma ferramenta que ajuda muito. Aqui eu cadastro N condomínios, tá certo? Com N sistemas e N atividades de manutenção, tá bom? E isso me traz propósito. Eu quero saber, por exemplo, em outubro, qual vai ser todas as atividades de manutenção. Então eu vou lá, seleciono outubro, emito o relatório, pego aquilo, estratifico, né, e separo e levo para o condomínio e começo a treinar essas equipes, ou envio para o síndico, se for um atendimento remoto dentro da nossa base, e a gente começa a fazer esse monitoramento, ok?
E aqui eu dou um exemplo, né, de um checklist, tá? Então, por exemplo, o checklist ele vai ter uma fórmula de registro, tá? Então, isso aqui você pode ter em papel, tá certo? Então, para cada atividade de manutenção que você vai ter no seu plano, no seu programa de manutenção, você vai ter um checklist para estar fazendo aquilo, tá bom? E aí o checklist pode estar impresso, tá? Ou pode estar dentro de uma base, de um aplicativo, ou dentro de uma nuvem, por exemplo, tá certo? Para o síndico ter acesso a qualquer momento, e não só o síndico ter acesso a qualquer momento, mas também os usuários da edificação, tá certo? Eles podem pedir para o síndico a qualquer momento, como é que está aí a manutenção da parte de incêndio do prédio, né? Quais são os registros de manutenção que a gente tem, tá certo? Então, é interessante estar mantendo isso sempre com facilidade. E aí, o que é que consiste um checklist de verificação como esse? Essencialmente, a gente tem ali, é muito importante ter o requisito, né? O que é que ele vai estar verificando, se está conforme e não está conforme. E o mais importante aqui que eu quero mostrar para vocês. Como é que ele vai fazer isso? O procedimento, ok? Então, deve existir a atividade, tá certo? E deve existir o procedimento para ele realizar aquilo, tá bom? Então, a gente começa a introduzir isso dentro dos condomínios. É um trabalho muito operacional, tá certo? Onde o síndico tem que, de fato, estar perto para treinar, tá certo? Ou para acompanhar o treinamento, tá certo? E o mais importante, ele tem que ter essa assessoria de engenharia, tá bom? Para estar realizando esse serviço, porque, no final das contas, o síndico tem que ter dados, tá certo? Tem que ter resultado em cima de manutenção, tá bom? E é muito difícil ele conseguir extrair essa performance se ele trabalha sozinho dentro do condomínio. Então, se ele não tem uma assessoria dessa, ele não vai entender o comportamento e uso da edificação dele, tá bom? E aí, a gente passa, então, a gente falou ali do programa de manutenção, quais são, como é que faz, né? Quais são os passos, o que fazer, quando fazer, o que consiste, né? Um programa de manutenção, os sistemas, as atividades, a periodicidade, o responsável, tá bom? E agora, por exemplo, quais são o passo a passo, né, para implementar uma gestão de vida útil, tá certo? Isso aqui é uma sugestão da gente, a gente trabalha com isso, tá certo, no dia a dia. Vocês podem ter também outras fontes, tá? Isso aqui é de um artigo acadêmico, né, da Inglaterra, 2018, e a gente trouxe ele para cá para a gente implementar dentro de alguns condomínios. Então, primeiro, na verdade, é a identificação de todo o prédio, de todo o empreendimento, tá bom? Então, isso pode se dar através da vistoria técnica, se o empreendimento estiver iniciando agora, além de uma vistoria, da análise do manual junto com a construtora, tá bom? É muito importante, pessoal, muito importante. Eu quero frisar isso aqui, quando o empreendimento está no início, não achem que é ficar sendo chato com a construtora, tá certo? Se ela está sendo, não, porque a gente vai fazer aquilo e tal, gente boa. Não achem que é ruim revisar o manual de vocês, tá certo? Isso é bom para ambas as partes, tá certo? Porque muitas vezes a construtora ela pode ter deixado passar algum sistema ali, que numa vistoria e numa revisão de um profissional habilitado, ele vai estar verificando e vai estar atualizando esse manual junto com a construtora, ok? Tem o requisito dos usuários, tá bom? Que é muito importante isso aqui. Então, o que é o requisito dos usuários? É entender qual é a expectativa dos moradores em relação ao empreendimento, tá certo? E se o empreendimento já está em operação, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos, é entender dos moradores qual é o histórico de manutenção daquele empreendimento. Muitos moradores e muita equipe de zeladoria, eles conhecem bem o chão de fábrica dos empreendimentos, ok? E a partir disso, faz o plano de manutenção, tá bom? Começa a fazer a implementação do plano de manutenção. É muito difícil realizar a implementação completa, certo? Tem que começar, muitas vezes, devagar, por um sistema mais importante, por manutenções mais importantes, tá bom? Você começa a coletar informações em relação a essas rotinas, tá certo? Você começa, por exemplo, a fazer contratos com prestadores de serviços externos, né? Parte de câmera, elevador, bombas, e você começa a
querer deles que eles te dêem o estado de conservação desses equipamentos, tá certo? E dentro das rotinas, digamos, de casa, né, que é realizada pela equipe local, você começa a perceber que, isso aqui está dando um problema mensalmente, a gente está tendo que fazer alguma atividade, alguma atuação em cima daquilo, né? Então, começa a entender esse comportamento, tá bom? Por quê? Porque aí você vai começar a analisar a performance, tá bom? Então, o síndico, a mensagem que a gente traz também muito é que o síndico ele precisa delegar as informações, as atividades e medir para a performance, tá bom? Isso sobrecai muito, por exemplo, para síndicos que trabalham de maneira externa, né, que são chamados síndicos profissionais, tá bom? A partir do momento que eles têm uma assessoria de engenharia que consegue trazer isso para eles ganham tempo, tá? Então, eles conseguem captar mais empreendimento, porque eles não vão se preocupar em estar treinando a equipe, em estar fazendo o plano de manutenção, porque eles já têm um back-office ali, uma assessoria que está fazendo isso para eles, tá certo? Quando se trata de um síndico orgânico, um síndico morador, tá certo? Ainda a gente precisa amadurecer esse mindset, esse cenário, porque é muito importante ter uma previsibilidade dessas manutenções dentro da operação do condomínio, tá? E aí, quais são, então, os principais sistemas, né, que eu separei aqui para trazer para vocês, tá? Que é importante aí estar verificando. Então, deixa eu fazer, se eu tivesse agora, por exemplo, com as pessoas com um auditório aqui presencial, perguntaria como é que está a manutenção da tua bomba de incêndio, tá? Qual foi a última vez que vocês fizeram um teste de funcionamento, por exemplo, em toda a rede de mangueiras, né? Vocês verificaram se está funcionando de maneira automática, tá certo? Então, sempre, por exemplo, eu trouxe aqui civil, a eletromecânica, tá? A parte hidrossanitária, sistema de ar-condicionado e refrigeração, tá? E a parte de incêndio, tá certo? Existem outras partes de sistemas, existem outros componentes, mas aqui é só para exemplificar, tá bom? E que já é bem interessante. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, seu prédio ele está dimensionado para daqui a 3 anos vocês fazerem a manutenção, a revisão da fachada, quanto é que vai custar isso? Tá? Já está dimensionando, por exemplo, daqui a 5 anos, uma inspeção de fundação, como é que vai realizar isso? Quem é que vai realizar e quanto é que vai custar? Tá certo? Então, assim, a parte de elevador, você sabe como é que as empresas terceirizadas estão atuando mensalmente no seu empreendimento, tá? Eles estão preenchendo os registros de maneira adequada, eles estão enviando para você os relatórios de inspeções anuais, tá certo? As empresas terceirizadas, eles estão com a ART em dias, tá certo? Ou seja, anotação de responsabilidade técnica, todas elas estão em dia, estão ok, tá? Então, a gente trouxe aqui alguns empreendimentos, alguns sistemas, para exemplificar a importância, né? E a quantidade de informação que o síndico tem que gerenciar na prática, tá bom? Então, por isso, se for ele trabalhar sozinho, é muito difícil ele conseguir ter essa gestão, tá certo? E aqui, pessoal, a gente começa a introduzir a engenharia condominial, por exemplo, né? Que é a engenharia conhecida, elétrica, civil, mecânica, mas aplicada ao sistema, ao comportamento de condomínios, tá certo? Então, por exemplo, dentro do plano de manutenção, eu vou ter a parte que vai ser de civil, a parte que vai ser de elétrica, né? A parte que vai ser de mecânica, e aí a gente começa a trabalhar de maneira também multidisciplinar, ok? E aqui, ó, isso é um empreendimento, isso aqui é prático, tá? Isso é da empresa da gente, né? Que a gente mede isso para os síndicos, tá? Que, por exemplo, nós temos a importância dos dados para a manutenção predial, tá bom? Aqui é um levantamento que não foi finalizado ainda, ele é parcial do mês de julho, tá certo? De alguns que a gente compila dos empreendimentos, tá certo? E a gente vê que o sistema eletromecânico, por exemplo, foi o que teve mais abertura de chamado, mais necessidade de atuação dentro das rotinas e tal. Então, a gente começa a olhar ali como é que está a parte de elevador, tá bom? E como é que está a parte de gerador, tá certo? Isso é bem detalhado e a gente fornece dados para o síndico para a gente ter um plano de ação e atuar na melhoria
da conservação dos empreendimentos, tá bom? Então, a gente percebe aqui, eu quero só notar uma questão muito importante, que é o seguinte: estrutura, 3,2% das ocorrências ocorreu de estrutura. Mas, por exemplo, eu tenho quase 30% de eletromecânica. Mas a minha análise de risco, como é que está? Isso aqui é outra análise que a gente faz também. Por exemplo, eu posso ter no sistema de elevador 10 chamados, mas foi para trocar a botoeira, por exemplo. Mas os 3,2% ali foram 3 chamados, um exemplo, 4 chamados, que foram uma rachadura que aconteceu num pilar, né, e abriu, eu consigo colocar meu dedo, por exemplo, né? E aí, por exemplo, a gente começa a entender a importância, né, que a gente tem que dar para cada tipo de ocorrência, tá bom? E isso tem que ser feito por um profissional, por uma assessoria, tá? Por uma assessoria especializada na parte de engenharia e manutenção, ok? Aqui é outro gráfico que a gente traz para a gente distribuir o número de chamado versus os sistemas, tá bom? Então, por exemplo, ó, na eletromecânica, né, teve 17, tá certo? Então, é só ali a gente entender um pouco de porcentagem num gráfico de pizza, né? E um gráfico barra é basicamente uma distribuição de números de ocorrências, tá certo? Então, por exemplo, na parte de estrutura, a gente viu lá que estava 3,2%, corresponde a duas aberturas de chamado. Mas que tipo de abertura de chamado está ocorrendo para a estrutura? Então, a gente começa a analisar isso e começa a performar um planejamento estratégico de manutenção e de operação para o condomínio, ok? Aqui, pessoal, é por que a gente deve focar na parte de vida útil das edificações, tá? Então, é sempre interessante o síndico, sendo na figura do síndico orgânico, síndico morador, no síndico externo, como profissional, ou até empresas de sindicaturas, né, ter essa assessoria de gestão da manutenção, ok? Então, o que é que acontece? Dentro dessa assessoria, a gente tem as empresas que são especializadas, tá? Para estar prestando um tipo de serviço dentro daquelas manutenções, e a equipe de manutenção local, tá certo? A norma 5674, ela diz que o síndico pode delegar a gestão da manutenção do seu empreendimento, ok? Então, o síndico ele pode fazer delegar essa atuação para ele ter mais tempo, tá? Para ele atuar como síndico, de fato, ou como gestor dos empreendimentos, tá certo? Eu acho que isso é uma grande vantagem competitiva para os síndicos externos e síndicos profissionais. Dentro de empresas especializadas, a gente tem a parte, aí envolve engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Então, veja como as engenharias, na verdade, a engenharia condominial, ela é envolvida, tá? Pelo ciclo de manutenção da edificação, tá certo? Por quê? Porque dentro do empreendimento a gente vai ter especialidades, nós vamos ter multidisciplinaridade, ok? Então, quando se tratar de gestão de vida útil, a gente tem que sempre pensar de um plano de manutenção, quais são as atividades de plano de manutenção que a gente vai estar realizando e quais são os profissionais ali especializados que a gente vai estar chamando para dar o suporte e executar isso, e planejar essas manutenções, tá certo? Para finalizar, tá? Eu vou deixar uma mensagem aqui final, que o êxito funcional do seu prédio no futuro, tá? Depende da sua consciência em adotar manutenção hoje, certo? Então, a gente sempre pensar na segurança, no conforto, tá certo? Em manter bem a operação das nossas edificações, a gente tem um êxito funcional no futuro. Aqui é um link, só passar aqui o slide. Ok, só passar esse slide aqui, vocês vão encontrar alguns conteúdos importantes nesse link aqui, tá certo? A gente está aí com treinamento grátis para o mês de agosto para síndicos, tá? É só acessar planilhas de manutenção, vocês vão acessar, vocês vão ter lá, baseado eu peguei lá a norma da 5674, ela sugere várias planilhas, sabe? Então a gente pegou
organizou bem direitinho e deixou lá para vocês fazerem o download do material. Tem cartilha de contratação de prestadores de serviço, como é que, por exemplo, a Buildcare qualifica os prestadores de serviço dentro do condomínio. Então, fizemos uma cartilha, colocamos lá para download, tá certo? Temos clube de manutenção, temos também eventos aí gratuitos que vai ocorrer em agosto, uma semana inteira de manutenção, tá o link lá para vocês se inscreverem, tá? E é isso, a mensagem que a gente quer deixar é que cuidem das edificações, tá certo? E que a gente consiga no futuro, né, ter edificações saudáveis, porque isso, pessoal, influencia também na sociedade como um todo, né? A gente fala que os ciclos condominiais são a grande família das cidades, tá certo? Então, quando a gente cuida dos empreendimentos, a gente está cuidando das nossas cidades, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mensagem, perguntas, coloca no chat, que aí no final a gente responde, o pessoal da organização aí transmite a mensagem para vocês. Meu muito obrigado a todos da organização, e é isso.